Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago, tendo um cuidado sincero dos crentes dispersos dentre os judeus do primeiro século, depois de uma breve saudação da sua carta no versículo 1, aborda um assunto mais relevante aos seus leitores originais, isto é, a de provações. Este parágrafo, estendendo-se do versículo 1 até ao versículo 16, divide-se em dois. Primeiro, testes de caráter e da fé. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 12, provações de fora do crente. E segundo, tentações para pecar. Tiago capítulo 1, dos versículos 13 a 16, provações de dentro do crente. O estudante atento da palavra observaria que, enquanto Tiago emprega as palavras tentação e ser tentado, várias vezes neste parágrafo, ele, contudo, pelo uso diligente delas, faz uma distinção nas duas subseções mencionadas acima a fim de evitar confusão da nossa parte. Primeiro, usa a forma substantival na subseção capítulo 1, versículos 2 a 12, tentações no versículo 2 e tentação no versículo 12. Segundo, usa a forma verbal na subseção do capítulo 1, versículos 13 a 16, sendo tentado no versículo 13, sou tentado no versículo 13, não pode ser tentado no versículo 13 e é tentado no versículo 14. Assim, deixemos de considerar as provações que nos sobrevêm para testar o nosso caráter, a nossa fé e os benefícios resultantes dela, para estudarmos a matéria das tentações que surgem e como essas podem redundar em atos de pecado e, por conseguinte, prejuízo espiritual na nossa vida. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. A fim de facilitar a nossa compreensão deste versículo, vamos dividi-lo da seguinte maneira. Primeiro, proibição. Ninguém sendo tentado diga. Segundo, acusação. De Deus sou tentado. E terceiro, a razão. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora examinaremos este versículo. A palavra ninguém é um adjetivo substantivo no singular, ocupando a posição enfática nesta frase imperativa. Pode ser traduzido nenhuma pessoa sequer, ou seja, nenhum indivíduo, não importa quem seja. Assim, nenhum ser humano, quer salvo, quer não, seja seduzido para pecar, deva alegar que Deus é a origem da tentação. Devido à construção dessa expressão, é bem possível que Tiago ouvira de certos crentes culpando a Deus pelos seus tropeços e delizes em pecado. Assim, o autor da carta queria corrigir esse grande mal-entendido. As palavras sendo tentado, que no termo expressivo é gráfico, leva-nos a pensar no processo de ser tentado, seduzido e induzido para pecar. Realmente trata-se do surgimento de um desejo carnal e pecaminoso que, se for nutrido e promovido, resultará em pecado, ou seja, a manifestação interna de impulsos maus que apelam para serem contentados e satisfeitos através do cometer de um pecado. O crente, desejando fazer progresso espiritual, precisa resistir a tais anelos pela ajuda do Espírito Santo residente. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A palavra encontrada neste versículo, diga. Tiago escreve muito a respeito do uso da língua nesta epístola. Veja, por exemplo, no capítulo 1, versículo 19, versículo 26, capítulo 2, versículo 3, versículo 14, capítulo 3, versículos 1 a 12, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 9, etc. O verbo dizer aqui, sendo imperativo, assume a forma de proibição, ou seja, Tiago nos instrui
quanto aquilo que nunca devemos falar. No calor do momento de uma tentação, o crente é sujeito a falar imprudentemente com seus lábios. Salmo 106, versículo 33. Soltando de forma precipitada palavras tolas e imbecis. Amados irmãos, exercendo autodomínio, devemos controlar a nossa língua a fim de nunca culpar a Deus pelas tentações que às vezes surgem de dentro de nós. Nas palavras deste versículo, de Deus sou tentado, mostra que o ser humano tende a se esquivar da sua responsabilidade diante dos seus pecados, das suas falhas, e transfere a culpa para algo ou alguém. A pessoa que diz de Deus sou tentado faz isto. Raciocina dizendo: visto que Deus é quem me tenta, como é que posso resistir? Assim, acaba incriminando a Deus pelo seu pecado. No jardim do Éden, Adão, de forma indireta, fez isso. Na tentativa de se desculpar, disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Ele desenvergonhadamente alegava: se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria desobedecido. Irmãos, como nós vamos observar nos versículos seguintes, devemos assumir honestamente a culpa pelos nossos próprios desvios e erros diante de Deus. A palavra no nosso versículo porque, esta partícula, sendo explicativa, introduz duas razões por que não se deve dizer de Deus sou tentado. As duas razões são: primeiro, Deus não pode ser tentado pelo mal. E segundo, Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Tanto a versão atualizada quanto a versão corrigida têm as mesmas palavras. É difícil melhorar essa tradução, embora alguns eruditas tentem fazer isso sem sucesso. As palavras não pode ser tentado são a tradução de uma só palavra grega, a qual é única no Novo Testamento e nem ocorre na versão grega do Antigo Testamento da Septuaginta. Mesmo não podendo comparar o uso dessa palavra em outros contextos da palavra de Deus, ainda pode-se afirmar que significa que Deus é incapaz de ser tentado. Sendo intrinsecamente santo, devido ao seu atributo inerente da santidade, Deus simplesmente não pode ser induzido para pecar. Visto que a palavra de Deus comprova a deidade do Senhor Jesus Cristo, segue-se que ele, quando andou aqui na terra, não podia ser tentado pelo mal. Era impossível para o nosso Senhor ser tentado pelo pecado. O próximo versículo, 14, descreve o processo de tentação e diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nascendo da Virgem Maria, disso adveio que o Salvador não tinha sua própria concupiscência. Consequentemente, nunca podia se sentir atraído e engodado pelo pecado. Prezados amigos, lembre-se de que, a respeito do Senhor Jesus Cristo, está escrito: primeiro, o apóstolo Paulo escreveu: não conheceu o pecado, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segundo, o apóstolo Pedro afirmou: não cometeu o pecado, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. E em terceiro, o apóstolo João declarou: nele não há pecado, em 1 João capítulo 3, versículo 5. Irmãos, não é uma doutrina sã dizer o Senhor Jesus, como Deus, não podia ser tentado, porém como homem podia. As naturezas essenciais de deidade e humanidade encontravam-se e ainda encontram-se inseparavelmente no Senhor Jesus Cristo, sendo impossível dividir essa gloriosa pessoa, afirma-se a impecabilidade do nosso Salvador. Por último, as palavras do nosso texto: e a ninguém tenta. A segunda razão é que Deus não tenta a ninguém. As tentações que afligem o ser humano
não tem a sua origem em Deus, já que Deus não é susceptível ao desejo pelo mal. Ele jamais poderia desejar mal para o ser humano ou induzi-lo para pecar? Prezados amigos, as tentações para pecar, portanto, não vêm de Deus. Então, de onde vêm? Os próximos 2 versículos neste capítulo nos fornecem a resposta.